Fala pessoal, canal Ig for Fun voltando depois de muitas décadas de enrolação, trazendo aqui hoje uma decklist de deck controle. É um deck que se equivale, né, ao metagame, por assim dizer, já esteve no metagame. Para mim um deck muito legal, muito competitivo e de baixo custo. Difícil de achar, mas de baixo custo, enfim. Sem muita enrolação, vamos a decklist, porque eu tô na correria, não tá tendo tempo de gravar direito. E a gente vai fazendo o que pode, mas a gente vai tentar manter uma frequência maior no canal. Então, bora pro vídeo. A gente inicia aqui a decklist com 3 Erebus. Essa carta é uma das principais do deck. O Erebus ele é uma carta que você starta os seus combos, por assim dizer. Ele exige 2 tributos ou apenas um de um monstro que já tenha sido invocado por Tribute Summon. O que você vai querer? O Erebus é a carta que você pretende utilizar ela de primeiro turno. Esse deck basicamente você quer iniciar em primeiro turno para você controlar o campo e deixar o oponente sem escapatória, assim facilitando o surrender do oponente ou forçando ele a gastar tudo que ele tem. Esse deck tem uma capacidade de buscar ou retornar cartas razoável, por assim dizer. Eu diria que de teste de mão de 8 de 10 ele se dá muito bem. Às vezes tem uma mão que ou não é jogável, a mão se o cara der uma Ashe, se der uma carta negate apenas costuma de brincar, mas não acontece com tanta frequência. O Erebus é a carta que entra, quando entra por tributo summon, você envia 2 magias ou armadilhas com o nome monarca do seu deck principal para o grave. Então é legal porque o que você vai querer mandar vai ser basicamente o Panteísmo, que eu já vou passar por ela também. E você vai também mandar uma cópia de um Monarca Primordial. Panteísmo, ele tem um efeito no Grave, mas eu vou estar dando uma explicadinha nelas quando eu passar por elas, tá ok? Então, basicamente, esse é o efeito dele. Fora que você, quando ativa esse efeito, você pode dar alvo ou na carta do campo, do Grave, ou da mão do oponente e devolver para o deck. Então é legal também você startar com ele pelo simples fato de você devolver uma carta do oponente para a mão. Então ele já vai começar o segundo turno, no caso, com uma a menos. Em seguida a gente tem 3 Éter. O Éter é a outra carta mais importante do deck também. O Éter ele tem um efeito de busca, basicamente. Ele é o buscador do deck. Ele tem um efeito legal que pode ser utilizado no turno do oponente também. Então se você tiver um monstro, às vezes você ativa lá uma Monarca Avança, que pode tributar monstro do oponente, tributa o seu monstro do oponente. Então você tira também recurso do oponente. E como tributo ele é apenas uma regra de invocação, o oponente não pode negar esse efeito. É um custo, basicamente. Quando ele entra, você também, assim como o Erebus, você envia 2 magias ou armadilhas monarca do seu deck para o cemitério. E aí você dá a Special num monstro de 2.400 de ataque ou 2.800 de ataque e 1.000 de defesa. E assim no fim do turno ele retorna na sua mão. Na maioria das vezes você vai buscar ou o próprio Erebus ou então algum outro monstro do seu deck em si que você tenha interesse em estar utilizando no próximo turno, ou até mesmo no turno do oponente mesmo. Tem uns que tem uma engine que funciona legal. Então a gente tem aqui também de Monarca o Kaios, o Mega Monarca. O Kaios ele também, assim como o Erebus e a Éter, tem o efeito de se invocar para invocação tributo apenas com um tributo de um monstro que já tenha sido invocado para invocação tributo. Ele tem um efeito de banir cartas no campo. Você não quer startar com ele, porque se você for o primeiro a jogar, se você startar com ele e ativar o efeito dele não é opcional. Então ele já entra e você é obrigado a banir carta no campo. Então você quer basicamente pegar ele para segundo turno ou quando o duelo progredir um pouco mais, para poder limpar cartas do oponente. Sendo que se você invocar ele por invocação tributo, tributando um monstro de trevas, você pode dar 2 alvos. Então você bane 2 cartas do oponente e ainda dá 1000 de burn no oponente. Sendo que se você baniu cartas do monstro de monstro do oponente que eram monstros de trevas, você bane todas as cópias daquela carta do deck, extra deck e grave do oponente. Fora então os monarcas, agora a gente tem outros monstros tributos. Seria o 2 demônios da vaidade. O demônio da vaidade ele tem um papel importante nesse deck, que é basicamente controle, porque ele não pode ser invocado por invocação especial, mas também
não faz muita diferença, você consegue chegar nele fácil. O legal desse deck é tributar os monstrinhos do oponente, do inimiguinho, né? E simplesmente colocar um bicho chato de tirar. Então, bacana desse deck é isso, é ferrar com o oponente, basicamente. Enfim, ele impede de todos os jogadores invocar por invocação especial. Então você tem que saber usar, porque pode atrapalhar algumas cartas suas, como a própria Ether. Você não vai conseguir dar alvo no efeito dela, porque você não vai poder invocar por Special. Geralmente você usa ele para controlar o duelo. Geralmente é bom você começar com ele, se você der a sorte de começar com ele no primeiro turno, você invoca ele e passa o turno mesmo ali pro oponente, ou então você, se você conseguir estender mais o combo, você até mesmo devolve com Erebus alguma carta da mão, então o oponente fica numa situação complicada, porque ele é obrigado a tirar uma Raigeki, ou então uma Lightning Storm, ou algum monstro que tenha um monstro que não seja por invocação especial, que tenha algum efeito de destruição. Que a gente utiliza nessa versão uma cópia de Demônio da Majestade. O Demônio da Majestade é o irmão do Demônio da Vaidade, o irmão de luz dele. Ele tem um efeito bem próximo, também não pode ser invocado por invocação especial. E a questão dele é que ele nega os efeitos de todos os monstros, literalmente, não é nem no campo, é em todo lugar. Banido, grave, mão, qualquer efeito de monstro não pode ser ativado. Então também é uma carta que você utiliza para controlar o duelo, porém por ele ser um pouco prejudicial, algumas cartas minhas, no caso, na minha versão, eu coloco apenas uma delas como utilidade, porque eu tenho a trap também dos monarcas que negam efeito. Mas sim, eu gosto muito dele, para mim ele é muito útil, principalmente quando você já está com o campo bem cheio e você quer dar aquela garantida, você coloca ele porque você vai complicar muito o oponente, você vai forçar ele a ter que gastar recursos para tirar ele do campo. Eu utilizo aqui nessa opção um Celeglari. O Celeglari ele tem o efeito de se invocar por normal sem tributo, porém o ataque dele vira 1500. E o legal dele é que você pode devolver ele para sua mão e escolher uma carta de monstro no campo do oponente e colocar no seu campo. Você rouba o controle dela, basicamente. Você pode combar com a Ether, invocando ela no turno do oponente, invocar o Celeglari por invocação especial e trigar o efeito dele, devolvendo ele para sua própria mão, de uma vez antes mesmo do efeito dela resolver no final do turno, e roubar o monstro do oponente. Por quê? Você pode tirar uma jogada do oponente. Se o efeito do monstro do oponente for um efeito que você precisa ativar, antes dele fazer isso, você vai ativar o efeito Celeglari e vai colocar no seu campo. Você vai acabar com a jogada do oponente, ou ele vai ter que arrumar uma outra forma de chegar no que ele queria chegar. E agora aqui de, basicamente, vassalo que eu digo, né? A gente tem aqui duas Edia. A Edia ela tem o efeito de, quando ela dá normal ou special, por exemplo, você invoca um monstro de 800 de ataque e 1000 de defesa do seu deck para o campo. Eu uso só duas nessa versão, porque hoje em dia, na época que o deck Monarca era meta, com certeza você usava 3 dessas, mas hoje em dia, como o jogo progrediu mais, tem muita hand trap, tem muita carta de counter, de efeito. Se o inimigo te der uma Veiler ou uma Ogre mesmo, ou até mesmo mais, acabou pra você, porque ela não tem um efeito de te dar uma outra summon. Ela tem que buscar o Eidos para poder te dar uma nova summon. Então assim, eu uso duas opções dela só, porque o efeito dela que eu mais gosto é tanto de devolver carta banida, carta magia, armadilha banida monarca para sua mão, e o efeito que eu gosto dela é quando você invoca ela para invocação especial do 1 por 1. Com a 1 por 1 você invoca ela para invocação especial, você vai poder dar a espécie ou do Eidos mesmo ou da Mitra, que eu vou já passar por ela também. Porque eu acho mais interessante, porque você dando com a 1 por 1, você não gasta sua normal. Então, mesmo que ela seja negada, você vai ter ela ali no campo, ou então se ela for destruída também, você ainda vai ter sua normal para poder gastar. Aqui a gente utiliza duas cópias de Eidos. O Eidos é aquela questão, quando ele dá normal, você tem direito a estar fazendo, não sei se não me engano, é invocação tributo. Você pode dar uma invocação tributo em adicional. No caso é como se fosse uma normal mais, mas não funciona para invocar por norma outros monstros, se não me engano. Seria só monstros de tributo mesmo. Então você vai ter um tributo. Além de quando ele está no grave, você pode banir ele do seu grave e invocar por invocação especial um monstro de 800 de ataque e 1000 de defesa, que geralmente você invoca a Edia, que daí o efeito dela triga também, e você vai buscar novamente um monstro de 800 de ataque e 1000 de defesa do seu deck. Aqui a gente usa um vassalo.
a Mitra. A Mitra pra mim, eu tô usando uma versão só, uma dela só no deck, porque pra mim tá sendo suficiente. Talvez colocaria duas, porque ela tem um efeito muito bacana no metagame atual, porque ela entra por Special, então não te gera prejuízo, porém ela invoca uma ficha no campo do oponente, que não é lá essas coisas, é uma ficha também com um ataque de 800 e 1000 de defesa. Mas o efeito legal dela é que quando você utiliza ela como um tributo summon, ela te dá direito a mais uma invocação tributo, então ela é um grande extensor de combo do deck. Geralmente quando eu utilizo a 1 por 1 para invocar a Éder, eu invoco a Mitra, porque daí se eu tiver um monstro de tributo, eu vou tributar ela primeiro, daí o efeito dela vai trigar no Grave, além de você entrar com seu monstro, às vezes, vamos supor que você vai entrar com Erebus. Você vai entrar com Erebus, beleza. Entrou com Erebus, você vai ativar o efeito dele Chain 1, Chain 2 na Mitra. Então vai impedir também do oponente negar o efeito do Erebus, dar resposta no efeito do Erebus. Se ele quiser dar a resposta, ele vai ter que dar a resposta no efeito da Mitra, porque o dela resolve primeiro. Então dá Chain 1, Chain 2. Então ela é muito legal por isso também, além de te fornecer um novo tributo. Eu utilizo aqui nessa versão aqui o Landrobe, uma cópia. Por que o Landrobe? O Landrobe eu poderia substituir ele também pela Mitra. Só que eu gosto de utilizar ele porque essa carta aqui me faz forçar o oponente. Porque quando seu oponente controla um monstro, você vai dar alvo naquele monstro e você vai estar solicitando que esse monstro seja setado, virado com a face para baixo. Seu oponente tem o direito de negar esse efeito, sim. Só que o que acontece? Se o oponente não negar, o monstro vai ser setado. Então, basicamente, se ele tiver um efeito muito chato, ele não vai poder ativar. E ele vai entrar por invocação especial por esse motivo. Se por algum acaso seu oponente negar o efeito, ainda assim ele gastou algum recurso que ele tinha. Então é uma carta legal. Além de que se ele só negar, ele vai continuar na sua mão para você utilizar no próximo turno, por exemplo. Se ele negar destruir tudo bem, ele vai pro Grave. Ele também tem o efeito de quando ele vai pro Grave também adicionar um monstro de 800 de ataque e 1000 de defesa do seu Grave para a mão. Então também ele pega recurso. A gente tem aqui os dois últimos monstros. Dupla de Ansha Mofrit. Eu uso duas nesse deck pelo fato de eu estar usando dois Demônio da Vaidade. Porque o Demônio da Vaidade vai atrapalhar o efeito dele. Então eu gosto de ter só dois. Mesmo sendo um draw muito legal, ele é interessante demais, porque você não controla nenhum monstro no extra deck. Você vai poder destruir ele da sua zona de pêndulo e dar um draw. Você vai ter um draw assim, gratuito basicamente. É tipo uma Upstart Goblin. E aí quando ele está na sua zona extra de monstro, se você não tiver nenhum outro monstro na sua extra zone, você pode dar Special nele. Então ele já te dá o draw e no mesmo turno você ganha um monstro para tributo. Ele é muito bom. Igual eu falei, eu só utilizo duas dele porque três pra mim às vezes vem mais de um na mão. E aí pra mim não dá jogo porque o Demônio da Vaidade acaba atrapalhando. E se ele ficar preso na sua zona de extra zone, ele vai atrapalhar o efeito do campo do Monarca. De magias, a gente tem aqui 3 Panteísmo. Panteísmo é a carta-chave do deck, você precisa arrumar ela. É uma das cartas sem dúvidas mais difíceis de achar do Monarca e com os preços mais caros. Esse deck pra mim compensou porque eu paguei 100 reais em tudo, basicamente, de um colega meu. Pra mim valeu muito a pena porque só essa carta tá bem difícil de achar, o Erebus tá bem difícil de achar. E como eu queria montar um Monarca pra brincar, jogar, sacanear, né, o coleguinha que joga de meta deck, eu fui e peguei. Mas enfim, o Panteísmo é a carta de draw do deck. Você descarta uma magia ou armadilha que tenha nome de monarca e dá 2 draw. Esse efeito não é uma vez por turno, você pode dar até 3, 4 vezes por turno se você conseguir retornar essa carta para sua mão. Então, se você consegue retornar ela com o efeito da Edia, você pode ativar ela de novo. O único efeito dela que é uma vez por turno é o efeito dela no Grave, que você bane ela do Grave, você seleciona 3 cartas, magias ou armadilhas monarcas do seu deck, embaralha elas, no caso as 3, né, e pede para o seu oponente selecionar uma e uma delas é adicionada para sua mão. Esse efeito é uma vez por turno. Porém, de qualquer forma, o efeito dela também de draw qualquer hora. De magia que também a gente tem 3 Tenacidade dos Monarcas. Essa magia ela é também uma buscadora também de magias, basicamente. Você revela um monstro de 2.800 de ataque e 1000 de defesa ou 2.400 de ataque e 1000 de defesa e adiciona uma magia ou armadilha monarca do seu deck para sua mão. Ela é bacana também no efeito do Panteísmo, que você bane do Grave, né? Porque, por exemplo, se você tiver apenas uma cópia
de uma magia ou armadilha monarca que você quer, por exemplo, no seu deck, e você quer ativar o efeito do panteísmo para buscar, você pode estar basicamente então adicionando lá na hora da seleção uma daquela cópia que você quer e duas dessa, porque daí basicamente você vai ter qualquer carta que o oponente escolher, basicamente você vai ter. Só que a questão é que se essa vier para sua mão, você vai ter que ativar ela. E aí você vai ter que buscar aquela carta que você quer. A única questão é que ela pede, né, que você tenha um monstro 2.800 de ataque ou 2.400 de ataque e 1.000 de defesa. Então, vai depender da opção sua de usar ou não. Dá pra jogar com duas. Eu atualmente jogo com três, porque pra mim dá mais consistência. Eu uso aqui 3, o Monarca Avança. Essa carta ela é incrível. Ela entra em Flow Wonder, é uma das cartas muito chatas do Flow Wonder. Essa carta, ela, além de ser efeito rápido, né, Kick Play, ela é bacana porque você entra com ela, você ativa ela. Se o oponente não negar, você vai ter direito de tributar qualquer monstro do oponente. E ele não pode fazer nada a respeito porque, como eu falei, é uma regra de invocação. Então, se eu invocar por tributo, eu vou e tributo o monstro do oponente, como se fosse um kaiju que você dá no oponente. Além de o efeito dela ser quebrado para esse deck, pelo fato de você tributar os monstros do oponente, você às vezes tributa o monstro do oponente, coloca um demônio da vaidade, um demônio da majestade, então você tira um monstro chato do oponente e coloca um bicho que vai ser muito chato dele tirar também. Além de que se o oponente quiser negar, ele tem que negar na hora que for ativada. Então, às vezes vai forçar também o oponente a gastar recursos de negate. Então, é uma das melhores cartas. Eu utilizo 3 porque exatamente se o oponente limpar meu campo ali, às vezes, como a gente tem cartas para buscar os outros monstros ou as outras magias, essa carta é muito interessante no deck. Ela é uma das melhores, para falar a verdade. Aqui a gente tem, que eu utilizo, né? 3, Domínio dos Verdadeiros Monarcas. Essa carta aqui tá assim, é porque eu ainda não peguei minha terceira cópia, mas já tô para pegar. Inclusive com raridade melhor, porque essas aqui estão meio danificadas, né? São um deck antigo, é do original estrutural. Enfim, essa carta, ela tem basicamente o mesmo efeito do Demônio da Vaidade, porém o Demônio da Vaidade, querendo ou não, é melhor. Essa carta aí, se você controlar um monstro por invocação tributo e não tiver nenhum monstro no seu extra deck, que é o que o deck não usa mesmo, extra deck, seu oponente não pode invocar monstros por invocação especial do extra deck. Então, o que acontece? Seu oponente vai ter que ou tirar essa carta para poder invocar monstros do extra deck, sendo que a maioria dos decks hoje em dia utilizam o extra deck. O único que eu acredito que não utiliza é Flow Wonder, que é um pouquinho chatinho de lidar, mas ainda dá para jogar também contra. Contra Flow Wonder, inclusive, eu aconselho até colocar talvez uma ou duas mais cópias do Demônio da Majestade para poder negar os efeitos dos monstros, porque é aí só que você vai conseguir resguardar. Demônio da Vaidade não vai ter utilidade contra Flow Wonder, então você vai priorizar, né, utilizar o Demônio da Majestade. Às vezes você pode até tirar o campo contra um Flow Wonder, pra você ter noção. Enfim, ela vai impedir do oponente invocar por espécie ou do extra deck, se você permanecer com o monstro de invocação tributo. Ou então o oponente vai ter que tirar seus monstros tudo por invocação tributo do campo, sendo que a gente tem cartas para proteger eles, ou ele vai ter que tirar essa magia. A gente utiliza aqui, na versão atual, devido ao game atualmente estar utilizando muita carta de destruição, como um trio de hijack liberado, trio de Lightning Storm, a gente utiliza aqui 2 marchas dos monarcas. Por quê? Eu sempre vou querer proteger meu monstro. Se eu começar em primeiro turno colocar, por exemplo, um demônio da vaidade, um demônio da majestade, eu vou querer colocar essa carta para proteger. Às vezes eu prefiro utilizar ela do que o campo, porque se eu tiver o da majestade, eu não vou precisar do campo ativo. Mas essa carta eu vou precisar, porque impede o oponente de dar alvo e de destruir ele por efeito. Então, Raigeki não vai pegar, Lightning Storm não vai pegar, ele pode ter Lightning Storm nessa carta, mas não no Demônio da Vaidade. Então ele vai ter que gastar recursos a mais para poder destruir. Então eu utilizo essa carta no game atualmente pela questão do metagame estar com muita carta de destruição, no caso as magias que estão em abundância. Eu utilizo aqui apenas um Retorno dos Monarcas, que é a carta de busca também do deck. Quando você invoca por Tribute Summon, você pode adicionar um monstro de 2.400 de ataque e 1.000 de defesa, ou 2.800 de ataque e 1.000 de defesa também. Eu utilizo uma porque, como eu utilizo 3 versões do Éter, a gente já tem uma busca razoável, além de que essa carta é totalmente buscável pelas magias do próprio deck, né?
então eu não vejo necessidade de colocar mais uma. Eu até deixo uma de side ali, se por algum acaso eu ver que o oponente não tem muita carta de destruição, eu tiro uma marcha e coloco duas dela para poder facilitar também na busca. A gente está usando aqui nessa versão um Enterro Tolo. Enterro Tolo eu vou usar para limar para o Grave o Erebus, porque ele tem efeito no Grave de devolver magia e armadilha. No caso, mandar, né, magia e armadilha da sua mão para o cemitério e adicionar ele para sua mão, ou qualquer outro monstro também, naquelas mesmas condições de 2.800 de ataque ou 2.400. E no caso também eu geralmente utilizo para enviar o Eidos, porque o Eidos também tem um efeito no Grave, né, de estar banindo ele, invocando para invocação especial. Às vezes você até mesmo adquirir um recurso no campo, né, para poder tributo. Eu esqueci de informar também, o campo dos monarcas ele também tem um efeito que você pode uma vez revelar um monstro de 2.800 de ataque e 1.000 de defesa, no caso, se eu não me engano é isso, ou se é level 8, não sei, mas se eu não me engano é isso mesmo. Tem esse efeito e aí você revela ele e ele reduz em um nível também, então também é legal você utilizar esse efeito bastante. Um por um, aquela coisa, né, descarta uma carta, um monstro no caso, e invoca por invocação especial um monstro do seu deck de nível 1, que você vai basicamente priorizar aqui, como sempre eu falei, né? A gente vai estar priorizando aqui a Edia, que eu não estou achando de jeito nenhum, enfim. A gente vai estar priorizando a Edia, porque daí ela vai entrar por Special no campo. E você vai dar por Special, preferencialmente se você tiver uma mão que vai te dar mais Engine, né? Você vai conseguir invocar mais de um monstro para invocar seu tributo, você vai dar Special na Mitra. Daí você tributa a Mitra primeiro, ela vai te dar um tributo a mais, você tributa a Edia depois. Se você não tiver outro monstro em campo, porque a gente consegue colocar mais monstros também. Agora para as traps, a gente tem aqui duas erupção. Eu utilizo duas erupção pelo fato de eu ter um Majeste, né, um demônio da majestade. A erupção ela tem um efeito legal também, que se você controlar um monstro para invocação tributo, nenhum efeito de monstro que não seja invocado para invocação tributo pode ser ativo e permanece negado no campo. A única questão é que se na sua fase final, se você não controlar um monstro para invocação tributo, ela é destruída. Então vamos supor, você tem lá um Erebus no campo, seu oponente dá uma Raigeki nele, por exemplo. Você tem essa carta setada. Antes da Raigeki resolver, você vai ativar essa carta. Porque você no momento você ainda tem o Erebus no campo, te permitindo ativar ela. E mesmo que o Erebus saia, então, ela vai permanecer ativa. Então seu oponente ele não vai conseguir ativar nenhum efeito de monstro, basicamente. E ela vai continuar ativa até o final do seu próximo turno se você não controlar um monstro tributo. Mas ali até lá você já invoca um e acaba atrapalhando a vidinha do oponente. E por fim a gente usa aqui duas Monarca Primordial. Tá velhinha, eu sei, eu vou pegar a nova versão também. Eu só quis gravar decklist logo, porque senão eu sabia que eu ia desanimar, porque eu tô numa correria essa semana. Mas enfim, o Monarca Primordial você quer mandar ele pro Grave também. É uma carta que você dá espécie banindo magia e armadilha com o nome Monarca no seu Grave. Então ele entra ali como um monstro level 5, 2.400 de defesa e 1.000 de ataque. Ela é interessante também que você pode até utilizar no turno do oponente e no seu turno. Vamos supor que o oponente encerrou o turno, você já tenta ativar ela logo ali no encerramento do turno, para você já garantir que você vai ter ele no seu turno. Inclusive, como você ativou no turno do oponente, você tributa ele, por exemplo. Se você conseguir invocar novamente por invocação tributo, por causa do efeito da Mitra, por exemplo, você pode dar a especial dele de novo no seu turno. O que é muito foda, né? E aí, por fim é isso, ele tem um outro efeito também, de você devolver duas magias ou armadilha monarca do seu grave para o seu deck e dar um draw. Ok? Então é isso, pessoal. Ficamos por aqui então. Essa é a decklist do meu Monarca atualmente que eu estou utilizando. É um deck bem controle, né? É um deck puro controle, basicamente. Você vai querer levar vantagem no oponente sobre algumas cartas em si, né? Você vai colocar cartas para impedir do oponente jogar. É um deck que é bacana de você investir, porque não é tão caro, só é chatinho de achar. Às vezes na trade mesmo ali você consegue algumas cartas. Mas até mesmo pro Master Duel, cara, testa essa versão pra você ver que é bacana. Eu tô jogando atualmente no Master Duel com ele, tá me surpreendendo. Tô ganhando muito de Labyrinth, tô ganhando de Brand Kids, que tá meio morto, mas ainda assim é meio chato. Enfrento bastante Punk e o deck acaba atrapalhando. Esse deck ele consegue atrapalhar muitos decks metas ainda, atualmente. Já ganhei de Sprite também com esse deck. Então testa lá pra você ver que você vai gostar, eu te garanto isso. Igual eu falei, o deck ele tem
de 8 para 10 ali de inconsistência, por exemplo. Às vezes você testa 10 mãos, 2 ali você não consegue jogar, ou então você acha que é uma mão mais fraca, por exemplo. É um deck bacana, eu gosto bastante pela engine dele, por ser monstros, por invocação tributo, né, uma coisa mais raiz também. Além de que é um deck que ninguém está esperando mais. O deck que antes já foi meta, ninguém está esperando esse deck, porque não teve reprint atualmente, então não é muita gente que tem esse deck ou que joga com esse deck. Então também você pode tirar proveito dessa forma. Muitas vezes quando você aparece sem extra deck, o oponente já pensa que você está jogando de Flow Under, então você pode tirar proveito disso também. Tem algumas cartas que você pode colocar de side, se você tiver interesse, depois eu faço um review também de algumas jogadas, é só comentar aí. Falo também as cartas de side que você pode colocar para certas situações. Mas é isso, pessoal, eu vou estar encerrando por aqui, porque está tudo corrido, como eu falei, não estou tendo tempo de gravar. Eu pretendo dar continuidade ao canal, porque eu gosto de fazer isso, eu gosto de montar decks aleatórios sempre, para poder... a maioria das vezes eu prefiro deck barato, esse aqui é porque eu gosto muito mesmo do arquétipo. Mas eu estou pretendendo ver se eu consigo montar um Symphonic, porque eu gosto muito de rock, por exemplo. E como é um deck de instrumento, eu acho muito maneiro. E eu vou trazer também o unboxing do estrutural do Traptrix, que já está para chegar e está demorando até mais do que eu pensei. Ou então eu já trago de uma vez também o estrutural mesmo, a decklist mesmo de uma vez dos 3 estruturais. Eu vou fazer uma decklist dos 3 estruturais e uma decklist com cartas que eu tenho, mas não vai mudar nada, eu acho que muda 2 ou 3 cartas só, basicamente. Então é isso, pessoal, eu vou estar encerrando por aqui. Espero que vocês tenham gostado da decklist de hoje. Eu acredito que é um deck mais legal, né, do que os que eu já venho postando anteriormente. Vai ter decklist aí de Traptrix, vai ter decklist de Utopia, que é um deck que eu já tenho quase montado. Me falta uma ou outra cartinha ali, esperando sair também um suportezinho que vai chegar aí. Mas é um deck muito forte que eu te prometo que vai te surpreender também. Então, espero que vocês tenham gostado. Curte, comenta aí, me dá ideia de decks aí bacanas para jogar. Manda uns decks baratinho aí, ou até um deck que você tem curiosidade, você não quer investir ou gastar, me dá ideia que eu vou montar num Ômega, vou ver se é legal, se eu gostar eu monto no físico mesmo, então eu trago aqui a decklist pelo Ômega ou Master Duel, tá ok? Então de resto é isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado, curte, comenta aí, compartilha com os amigos também para ajudar o canal a crescer e me inspirar a continuar criando esse tipo de conteúdo. E é isso aí, valeu, falou pessoal!